O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para toda a sua família. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situado no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz 639, e nós estaremos hoje comunicando, falando, conversando a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. Hoje o assunto que eu quero falar com você é o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você sabe qual é a função do Evangelho? O que é o Evangelho? Isso eu vou estar comunicando com você hoje. Você já parou para pensar a respeito do que é o Evangelho? Qual é a forma do Evangelho? Eu quero trabalhar isso com você hoje aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero pedir nesse momento, nós que estamos apresentando, a minha produção para dar um suporte aqui diante de mim. Mas o assunto que eu quero trabalhar com você é o que é o Evangelho. O que que o Evangelho ele é para você? O que que o Evangelho ele representa para você? O que que o Evangelho ele tem na sua vida que de fato mudou a sua história, o seu lar, o seu trabalho e as coisas que você está vivendo. Então a questão é o que é o Evangelho. Isso eu vou estar comunicando com você hoje. O que é o Evangelho? Você já parou para pensar sobre isso? O que que o Evangelho trouxe? O que que o Evangelho traz? O que que o Evangelho representa? O que que o Evangelho transformou a sua vida? O que que a igreja representa? O que que a palavra representa? Eu quero comunicar isso com você. Eu quero ajudar você a entender o Evangelho. Eu quero entender o Evangelho junto com você. Eu quero conversar com você e juntos nós possamos trabalhar numa dinâmica, numa perspectiva, numa visão de fé conforme o que a Bíblia nos ensina. Você já parou para responder esta pergunta? O que é o Evangelho? O Evangelho é o quê? É um lugar, é uma igreja onde eu vou para receber a minha cura, o meu livramento, a libertação do meu filho, a libertação do marido, melhorar o meu casamento. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a igreja onde eu vou para Deus me abençoar financeiramente, aonde Ele me abençoando financeiramente, eu me torno uma pessoa mais aparecida na sociedade. O Evangelho seria isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma igreja onde eu vou domingo de manhã, ou domingo à tarde, ou domingo à noite, ou na sexta-feira, e ali eu canto, ali eu joelho, ali o padre ou o pastor faz uma oração para mim, eu estou vivendo o Evangelho, e eu tive um descarrego, eu fui liberto de demônios, de seres espirituais e me tornei melhor. Isso é o Evangelho. A pergunta é: o que é o Evangelho? Nós precisamos entender o que é o Evangelho. Católicos, evangélicos, espíritas, precisamos entender o que é Evangelho. Porque o que é o Evangelho, você começa a entender o que não é o Evangelho. E se você entende o que não é o Evangelho, você deixa de viver de ideias concebidas por uma mente humana, por uma mente enganosa. Você deixa de ser enganado. Se você percebe o que é o Evangelho, você não vai viver naquilo que não é o Evangelho. Ok? Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação. Desde já, eu quero deixar claro para você qualquer dúvida naquilo que eu estou falando, qualquer frase, colocação minha que não soou bem aos seus ouvidos e você gostaria de entender, por favor, pode me perguntar. Você pode me mandar uma mensagem, você pode me ligar, você pode conversar pelo WhatsApp no 998285400. Porque se aquilo que eu falar para você não trouxer paz para você, então há um problema. Ou há um problema comigo,
que não estou te falando pelo Espírito de Deus, ou há um problema com você que não está conseguindo compreender devido às várias frustrações, os vários pensamentos, questões desse tipo em você que não foi desenvolvido, ok? Então eu quero me colocar à total disposição para que juntos a gente possa crescer e desenvolver, ok? Minha questão aqui é: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho para a sua vida? Então vamos ler o texto de Romanos. Eu quero ler o texto de Romanos no capítulo 1 e no versículo 16. Vai dizer assim, olha: porque não me envergonho do Evangelho. Olha o que Paulo está escrevendo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de falar que eu sigo o Evangelho. Pois o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então, qual que é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui? O Evangelho não me traz vergonha. O Evangelho, ele não traz vergonha para a minha vida. Eu não tenho vergonha de ser uma pessoa que segue o Evangelho, ou que pelo menos luta para seguir o Evangelho. Então, o Evangelho, ele não me traz vergonha. Quando você estiver numa atitude, numa religião, numa manifestação onde você tem vergonha, você pode ter certeza que você não está no Evangelho. Por exemplo, eu conheço pessoas que elas têm vergonha de dizer que elas vão consultar as cartas para saber o seu futuro. Então, se ela tem vergonha de consultar as cartas para saber o seu futuro, ou para consultar, seja qualquer manifestação de sorte, de magia, de cartomantes, dentre essas coisas, e isso lhe traz vergonha para essa pessoa não está no Evangelho de Cristo. Porque Paulo fala aqui, em Romanos capítulo 1 e 16, que o Evangelho não traz vergonha. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho não traz vergonha. Eu não faço uma coisa do Evangelho escondido. Eu não preciso sair de madrugada e ir numa encruzilhada para viver o Evangelho. Eu não preciso derramar um sangue para mim ter algum poder do Evangelho. O Paulo está dizendo muito claro: o Evangelho não me traz vergonha. Então, se você vive num tipo de manifestação espiritual, independente de qual seja a sua religião, mas isso que você faz, você tem vergonha de contar às pessoas, você não está em algo de Deus. Porque aquilo que pertence a Deus é claro, é visto para todos. O Senhor nos chama para a gente nos posicionar como luz, como sal, como justiça na terra. Então, se o Evangelho ele traz vergonha para você, você não está no Evangelho de Deus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que não te traz vergonha. O Evangelho é aquilo que é luz. Então, o Evangelho ele tem outro ponto. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, qual que é o outro ponto? O que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que não me traz vergonha, e também o Evangelho é poder. Poder para quê? Para salvar a minha vida. O Evangelho é poder de Deus para minha salvação. O Evangelho é isso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação da minha vida. Eu preciso do Evangelho, e eu preciso do Evangelho para eu ser salvo. E eu preciso do Evangelho para ser salvo, e eu consigo isso quando eu creio no Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Poder. Poder para quê? Para salvar. O Evangelho é isso, é poder para salvar. Salvar de quê? Salvar do inferno. Salvar do pecado. Salvar da separação de Deus. Eu preciso do Evangelho para mim ser salvo. Ser salvo da minha condição de pecador. Porque todo ser humano que vive, ele é pecador. Ele não peca porque ele vai ser pecador. Ele é pecador porque peca. Não, nós pecamos porque nós somos pecadores por natureza. Então, o Evangelho, ele vem para resolver esse problema.
Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, ele é um plano de Deus para salvar o homem do estado de pecado. Isso é o Evangelho. Plano de Deus para salvar o homem do estado do pecado. Porque nós nascemos como inimigos de Deus, por causa do pecado em nossa natureza. Somos mal por natureza. Então, pelo fato de sermos mal por natureza, nós compreendemos que nós precisamos de uma cura para a nossa natureza e para o nosso estado. E o Evangelho, ele traz essa cura. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é esse antídoto, ele é essa cura, é a solução dos nossos problemas em relação ao nosso pecado e ao nosso estado. Você não pode resolver o seu problema com Deus, a sua culpa, a sua consciência, a sua mentira, o seu engano, a sua maldade, a sua perversidade, o seu aparecimento, o seu orgulho, o seu assassinato, o seu adultério, a sua prostituição, a sua acusação, a sua raiva e fúria de alguém, o seu desejo de tirar a vida do outro, a maldade que você faz contra uma criança, contra um jovem, contra a pessoa que é o seu subordinado, a sua falta de educação, a sua falta de amor. O Evangelho, ele vem para resolver isso. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode deixar você, tirar você do estado de inimigo de Deus e te colocar no estado de em paz com Deus. A Bíblia fala que o Evangelho nos coloca, o Senhor Jesus Cristo nos coloca em paz com Deus. Então, em Romanos 1:16, a palavra está dizendo o seguinte: o Evangelho, ele não me traz vergonha e ele é poder de Deus. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639. Você que está me assistindo pela TV, você pode acompanhar também pelo YouTube. Entra no nosso canal, Pastor Mestre Apolo, no YouTube, e você vai escutar centenas e centenas de mensagens lá. Mensagens que são pregadas, ensinadas e feitas com graça, com poder, com inteligência, com sabedoria. Se você escutar uma ou duas mensagens por semana, em pouco tempo, você já está num nível de conhecimento avançado para discutir, entender e defender o Evangelho com muita segurança. Pastor Mestre Apolo, acesse o YouTube, se inscreva no canal e assista as mensagens, assista os ensinamentos. Alimenta de uma palavra que é pura e verdadeira, ok? Tendo dúvida, entre em contato comigo pelo telefone 998285400. Eu vou me colocar totalmente à disposição de acompanhar você. 998285400. Dúvida, orientação espiritual, saber como congregar, onde congregar, o que vai fazer, eu estou à disposição para atender você em relação ao reino, ok? Estamos juntos. Hoje nós estamos falando a respeito do Evangelho, para você que está acompanhando aí agora. O que é o Evangelho? Então, em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, o Evangelho, a Bíblia me revela que o Evangelho são duas coisas. Primeiro, o Evangelho não me traz vergonha, então o Evangelho é convicção. E segunda coisa, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Qual que é a principal atitude de um ser humano, homem e mulher, para procurar Deus? Qual que é a principal obra, a principal atitude do ser humano para procurar Deus? Qual que é a principal coisa? Salvação. Eu vou procurar Deus que o meu filho está preso nas drogas. Não tem problema, mas essa não é a principal coisa. Eu vou procurar Deus que o meu marido está me traindo. Não tem problema, mas essa não é a principal coisa do Evangelho. Eu vou orar a Deus, vou rezar, vou fazer uma novena, vou fazer não sei o que lá mais, uma campanha de 7 dias, vou subir no monte porque o meu filho está doente. Pode fazer e deve orar, mas não é a principal coisa do Evangelho. Qual que é a principal coisa do Evangelho? Salvação da tua alma.
Porque você pode receber todas as bênçãos de Deus nessa terra e ser condenado ao inferno. É por isso que diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O objetivo principal do evangelho é a salvação da tua alma. É você entender que você é um ser humano mau, pecador. E se você viver tentando ser bom e sendo bom em alguns momentos, a sua bondade não é capaz de pagar sua maldade, porque a sua maldade tem a ver com Deus. Você, quando é mau, você fere os princípios de Deus. E a bondade que você faz no corpo não é suficiente para pagar a justiça de Deus pelo seu pecado. Não tem como ser. Porque a consequência do pecado é a morte. E é a morte do corpo, o físico, e é a morte eterna. Então, somente Jesus Cristo, como Filho de Deus, pode perdoar os seus pecados. Mas ninguém pode. Só Jesus. Porque não há outro Deus e nem há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Mas ninguém pode fazer isso. Porque todos os homens bons que viveram nessa terra e santos que viveram nessa terra morreram em seus corpos e continuam mortos. Jesus não. Jesus, o Filho de Deus, foi o único que morreu e o único que ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu então a morte, o pecado, o diabo e o mundo. Para que quando você ouvir sobre ele, como isso que você está escutando agora, você possa acreditar, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação somente em relação àqueles que crê. Então, quando você acredita no evangelho, que é Jesus que perdoa os seus pecados, e mais ninguém pode perdoar, e mais ninguém pode te limpar, e mais ninguém pode te salvar, mas é só Jesus, você começa a viver um poder do evangelho. E isso você começa a viver estando aí agora me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pela televisão. Na medida que eu explico o evangelho para você, e você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você percebe que eu não estou aqui com enganação, não estou aqui com mentira, não estou aqui te puxando para a igreja Templo da Salvação, não estou aqui convocando você como se eu fosse o único pastor bom e certo dessa cidade, não estou aqui te chamando para um mundo de vida sem problema e sem... Não, estou te ensinando a verdade. Você sabe que o que eu estou ensinando é verdadeiro. O que eu escuto aí na cidade é o programa do pastor Apolo, ele tem um diferencial. Isso aí é uma coisa que toda cidade que assiste esse programa vê. Eu não estou aqui com a segunda, eu sou o pastor que vou realizar isso, vou fazer aquilo, não. Eu te ensino a verdade. O nosso nome é Praticar a Verdade. Estou te ensinando o que está na palavra e tem a ver com a tua vida espiritual. Você sabe que é verdadeiro. Porque ainda que eu seja mal, da minha boca não saia mentira. Eu não consigo pegar a palavra de Deus, esta palavra aqui, e dar um jeito de elaborar algo para tornar você escravo meu e fazer você fazer aquilo que eu desejo, que vai ser o meu bem próprio ou o bem do ministério da própria igreja. Eu não consigo fazer isso, irmãos. Eu fui proibido de fazer isso pelo reino dos céus, eu não consigo. Ainda que eu quisesse, eu não conseguiria. Eu fui selado para fazer um trabalho de evangelista, e é pregar o evangelho como eu estou fazendo aqui. Um trabalho de mestre, que é ensinar o evangelho como eu estou fazendo aqui. Minha vida inteira, desde os 8 anos de idade, eu estou envolvido com a palavra de Deus. Por isso que eu consigo comunicar com você de uma maneira que você consegue entender. Então eu não estou mentindo para você. Evangelho, o livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 16. O que é o Evangelho? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Salvação, porque você estava condenado. E a salvação acontece aí agora. Você me assistindo, você já começa a perceber que alguma coisa na sua vida estava errado.
que você achava que seguia a Deus por o caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C. Não, o caminho é Jesus, ele é o Evangelho. O ponto principal do Evangelho é Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo diz no versículo 16, é o Evangelho de Cristo, eu não me envergonho dele. Então o que é o Evangelho? É o plano de Deus para salvar o homem. Agora, como que eu faço para me crer nesse Evangelho? É o que Jesus já falou e também o João Batista manifestou sobre isso. Desde lá, o único caminho da salvação. Vamos pegar o texto aqui. João 14:6. João 14:6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo? Eu sou o único que te conduzo ao Pai e a Deus, sou Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é um dos caminhos, uma das verdades. Jesus é único. Não tem outra verdade de salvação a não ser Jesus. Quem te conduz a Deus é só Jesus. Eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos. Eu queria acreditar e participar do trabalho ecumênico. Eu queria. Eu, como cidadão, como ser humano, queria que o trabalho ecumênico fosse verdadeiro. Eu queria que o ensino de um pastor aqui, o ensino de um pai de santo ali, o ensino do islamismo aqui, o ensino do espiritismo aqui, o ensino católico aqui, um ensino Hare Krishna aqui, um ensino de uma filosofia oriental aqui, do budista aqui, todo mundo sentado ao redor da mesa. Eu queria que isso fosse verdadeiro. Eu queria que quem pratica magia negra também estivesse sentadinho na mesa. Eu queria que todos dessem a mão em relação à paz. Mas isso é falsidade, mentira, engano. Porque se todos sentar junto e der as mãos e falar Deus está no meio de nós, então esta palavra aqui é falsa, mentirosa, Jesus é safado, enganador. Se o trabalho ecumênico, como o governo mundial deseja fazer, fosse real e um dia se tornar real, você tem que entender que Jesus, a Bíblia, Deus e o Espírito Santo são safados. Tem que ser extinto. Então eu, como ser humano, eu queria abraçar tudo. Eu posso respeitar, mas eu não consigo conviver com aquilo que é contra o que Jesus disse. Eu queria que fosse verdadeiro. Eu, como ser humano, queria, mas a minha fé não me permite. Porque Jesus disse, eu sou o caminho único. Eu sou a verdade. Não tem outra. Eu sou a vida. Jesus disse, olha, não tem outro, querido. Você quer chegar a Deus, sou eu. Disse Jesus, é eu. Jesus, o Filho de Deus, ele deixou muito claro. Sem mim, disse Jesus, nada vocês podem fazer. Disse Jesus, sou eu que vou mandar o Espírito Santo para vocês. João 14. Sou eu que vou rogar ao Pai e o Espírito Santo vai vir. Jesus disse muito claro. Jesus disse, olha, se vocês orarem em meu nome, vocês obtêm respostas. Jesus disse assim, ó, eu venci. Eu venci, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então não há outro, não tem como você dividir. Então eu queria que o trabalho ecumênico, por exemplo, fosse certo, mas quando eu vejo a Bíblia e vejo as palavras de Jesus, eu preciso escolher, ou Jesus é mentiroso, ou o trabalho ecumênico tem um ponto negativo terrível. Você entende? Então, o respeito é o meu dever, mas dar as mãos, e aí eu clamo em nome de Jesus, o outro clama em nome da pomba gira, o outro clama em nome
do Sete Chaves, o outro clama baseado no Chico Xavier, em Allan Kardec, o outro clama Alá, o outro clama Nossa Senhora da Aparecida, o outro clama Maria passa na frente, o outro clama o São Judas Tadeu, o outro clama o São Cristóvão, o outro clama um homem que viveu na cidade e já fez um milagre, pôs o nome dele, o outro clama o Buda, o outro se concentra no poder cósmico, na unidade. Aqui, pelo amor de Deus, até o diabo fica sem saber o que está acontecendo e Deus não tem como responder. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é o Evangelho de Cristo, que é o plano de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa salvação, ela acontece quando eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que encarnou e foi gerado no ventre de uma mulher por nome Maria, ainda quando era virgem. Depois não foi virgem não, porque ela teve o casamento com José e teve filhos com José. Mas Jesus foi gerado enquanto ela ainda era virgem, milagre, pelo Espírito Santo. E Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus obedeceu a Deus, Jesus honrou ao Pai, Jesus morreu porque se permitiu ser morto. Ele não morreu porque pegou ele e matou e foi capturado porque os homens foram mais fortes. Não, ele permitiu ser morto, porque se ele quisesse, ele oraria e o Pai mandaria 6.000 anjos para o defender. O Senhor mandaria 12 legiões. Ele se entregou, não por causa do pecado dele, mas ele estava pagando a justiça de Deus por causa dos seus pecados, dos nossos pecados. Mas a morte não pôde o segurar, ao terceiro dia ele ressuscitou, foi assunto aos céus, se ascendeu aos céus. Hoje é o nosso advogado, é o nosso mediador, é o nosso intercessor também com o Espírito Santo. Tem a promessa de voltar na mesma nuvem que subiu e buscar a igreja. Essa é a nossa fé. A nossa fé é de quem diz que crê em Deus e crê na Bíblia. Ou você que está me escutando agora é religioso há muito tempo e não sabe dessas coisas. Então eu acho que você está indo no lugar errado. Porque o que eu disse para você aqui agora é Bíblia. Ou na onde que você vai, você não aprende isso? Que se você não aprende isso, querido, deixa eu te dar um conselho. Sai fora. Que você não desenvolve na sua fé. Evangelho é poder. E poder precisa ter conhecimento. Precisa ter sabedoria da palavra de Deus. Na medida que você compreende o que é direito seu, você vive com autoridade maior. Entende o que eu estou dizendo? Sou o pastor Mestre Apolo. Você pode me acompanhar pelo YouTube. Pastor Mestre Apolo, as mensagens estão no YouTube para você acompanhar, aprender, desenvolver, a passar para a esposa, para o marido, para casa, para a família, para a igreja. Às vezes você é pastor, não tem condição de estudar, não tem como. Eu sei que às vezes é difícil. O pastor que é pastor, que trabalha na questão secular e cuida da igreja, então é difícil pegar a Bíblia, estudar, aprender, tirar tempo com Deus. Tem lá as mensagens para você aprender, desenvolver, conhecer e ouvindo, o Espírito enchendo para você passar para a congregação também, ok? Tem pastores que fazem isso, já me disseram, pastor, te acompanho, aprendo muito, que eu não tenho tempo de ficar nessa busca aí, mas eu pego os seus ensinos e passo para a congregação, tem sido bem, fica à vontade, ok? Pastor Mestre Apolo, você digita lá no YouTube ou nos acompanha também pelo Face, Apolo Lopes ou a página da igreja, ambos eu faço o mesmo trabalho. A palavra que eu falo, ela não agrada a todos. Porque nem todos gostam da verdade. Então, quem não gosta da verdade vai me ouvir e vai criticar. Quem não gosta da verdade vai me ouvir e vai tentar arrumar uma forma de distorcer o que eu falo. Mas você que gosta da verdade e está me ouvindo, você que assiste esse programa e está me ouvindo,
E eu não te falo o que eu quero, eu te falo o que está escrito. Ok? Leio e explico tranquilamente para você. E dentro daquilo que eu te falo, estou em completa capacidade pelo Espírito de responder a você a qualquer dúvida ou pergunta ou questionamento. Por isso que eu deixo sempre o meu contato. Porque eu quero que, se você não entendeu, você questione, ok? Para que o seu crescimento seja de fato muito verdadeiro e promissor em relação ao seu nível de fé. O assunto que eu estou trabalhando com você é o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o quê? O Evangelho é isso que está escrito em Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Ele não traz vergonha e ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em João 14,6, o Evangelho também, a Bíblia é muito clara quando diz que o Evangelho, ele é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora aqui, eu quero ler com você aqui, em Atos 4:12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, Senhor. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há salvação. Gente, eu fico assim, tentando compreender como que tem pessoas que dizem acreditar em Deus, no Senhor Jesus Cristo, mas não pesquisa a Bíblia. Eu fico sem compreender essa atitude enganosa do ser humano. Como? Em nenhum outro nome há salvação, nem debaixo do céu, nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu estou te ensinando o que é o Evangelho? Jesus Cristo. É o nome do Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo, em nenhum outro nome, não tem como. Então, o que é o Evangelho? É poder e é salvação. Agora preste atenção. O Evangelho, ele vai exigir de você o quê? O que que o Evangelho exige de você? Transformação. E por que que ele exige? Porque o Evangelho é força. O Evangelho não exige como se eu tivesse exigindo sem saber da força que habita dentro de você. O Evangelho não faz isso. O Evangelho, ele exige porque ele habita dentro de você. Porque o que habita dentro de você é o Espírito de Cristo, o qual você crê quando ouve a palavra dele. Todo aquele que nele crê. Crê em quem? No Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Eles recebem o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu preciso ler com você. Romanos capítulo 8 vai descrever que aquele que recebe o Espírito de Deus, esse agrada a Deus, mas quem não recebe o Espírito de Deus, ele habita na carne, não pode agradar a Deus. Quem é que recebe o Espírito Santo de Deus? Todo aquele que crê no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o plano de Deus para a salvação do homem. E qual que é o plano de Deus para a salvação do homem? Crer no Senhor Jesus Cristo como o único mediador, o único caminho, a única verdade, a única vida, o único que pode perdoar os pecados. Esse é o plano de Deus para a salvação do mundo. Esse é o Evangelho. Quando você crer nesse Senhor e você joga fora todas as outras crendices suas e todas as outras deficiências, você limpa o seu coração, o Espírito Santo habita em seu ser. E uma vez habitando em seu ser, você pode perceber que a sua consciência vai ficar mais afinada, mais aguçada.
Você vai ficar mais responsáveis pelo que vê, pelo que fala, pelo que ouve, pelo que manifesta. Porque o evangelho não é uma crença religiosa, o evangelho é uma transformação interna, começa dentro, começa lá, está envolvido dentro do seu sangue, do seu átomo, das suas células, da sua molécula, está relacionado com a tua alma e com o teu espírito. O evangelho é uma transformação, não é aqui externa, é uma transformação interna, começa lá. E então essa transformação interna, ela se exterioriza nas suas atitudes, no que você vê, no que você fala, no que você ouve, em como você relaciona, em como você resolve os problemas, em como você lidar com a fraqueza do outro, em como você lidar com a ofensa que o outro faz a você, em como você lhe comporta com aqueles que estão ao seu lado e não se comportam como convém. O evangelho, ele vai se externar para fora na vida em relação ao comportamento que o outro lhe faz. Mas por você ter tido o evangelho internamente, você tem uma condição de ser melhor do que aquele que deseja ser, mas não tem nada dentro dele de bom. Entendeu? Aquele que não tem nada dentro dele de bom, ele vive na carne. Romanos 8. E por ele viver na carne, a inclinação do que é carnal é inimigo de Deus. Porque o ser humano na carne é o ser humano sendo aquilo que ele é. E Romano diz que ele é inimigo de Deus. Ele não pode, ainda que ele quer, ele não consegue agradar a Deus. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas os que estão no Espírito, esses conseguem agradar a Deus, porque eles têm força. Então o que o Evangelho te exige é o que ele te dá condição de realizar. Isso é o Evangelho. De modo que quando você está no Evangelho, você não é religioso, você é um evangélico, porque você crê no evangélico. Agora, religioso é se você cresce na religião. A religião é carne, porque a religião é externa. É veste, é cabelo, é comprimento. A religião é indumentária, a religião é um culto organizado, bonito exteriormente, mas que não transforma você interiormente. A religião faz o cara, permite o assassino entrar assassino, sair assassino, matando e continuando a religião. A religião, ela não transforma o enganador. O enganador, ele entra na religião, participa do culto religioso, tem o seu momento devocional, mas sai sendo enganador. Porque a religião só age no externo. Agora, o evangelho, não. Ou você é ou você não é, porque o evangelho não permite você fingir ser. Você não consegue continuar não sendo no meio de quem está lutando para ser, porque o próprio Deus, ele diz que ele não permite que os injustos prosperem na congregação dos que tentam ser justos. Isso é o evangelho. Ele é diferente. O evangelho não é uma máscara. E também não tem pessoas perfeitas. Mas o evangelho, ele não consegue lidar com quem é safado e ama ser safado em toda a sua maneira de ser, no pagar, no comprar, no vender, no relacionar, nas suas intimidades e por aí afora. Eu estou sendo compreensivo para você? Eu estou conseguindo ser útil com essa mensagem que eu recebi ela pelo Espírito na terça-feira? Eu estou conseguindo ser útil? Eu escutei como fosse o Espírito falando, fale o que é o Evangelho. O povo precisa saber o que é o Evangelho. Eles não estão sabendo o que é o Evangelho. Eu estava em casa. Meu filho já tinha dormido.
E eu, no momento de oração, orando a Deus, me veio isso no Espírito. Ensine o que é o Evangelho. O povo não está sabendo o que é o Evangelho. Que o povo acha que o Evangelho é ir na igreja receber um milagre. Isso não é Evangelho, isso o terreiro faz. Vai no preto velho que ele te dá um milagre. Depois acaba com a sua vida, porque o diabo não te ajuda em nada. É certo isso. Vai na encruzilhada e faz um despacho para as coisas melhorar. Melhora um dia e desgraça a sua vida o resto inteiro. Porque Satanás, ele só sabe matar, roubar e destruir. Entendeu, querido? Inclusive você, que está vivendo de mal e pior, e com a vida toda arrebentada, sem paz, sem alegria, vida sentimental, vida financeira, vida emocional, tá assim ruim porque você tem dado a mão e apertado e fazendo um pacto com os demônios. Então, quando você chama o demônio para entrar na sua casa e entrar na sua vida, ele não vai fazer igual Jesus, que vai mudar e trazer paz e alegria, não. O demônio vai acabar com você. Porque ele não pode fazer outra coisa senão aquilo que ele é. Primeiro, ele é mentiroso, enganador, ele é perverso. Satanás é inimigo de Deus e inimigo seu. E você acha que as coisas da sua vida vai melhorar fazendo aliança com demônios. E depois ainda fica com raiva de Deus, porque como se Deus fosse culpado, você procurou o demônio. Por que você não vai lá abrir um BO contra ele? Entende? Você tem que cortar a sua aliança com o poder das trevas. Começando arrancando de dentro da tua casa tudo que é consagrado a Satanás. Porque o Evangelho, quando ele entra na sua vida, ele começa do seu interior, mas ele vai movendo para fora. A mulher que antes andava parecendo uma prostituta, ela vai andar, não é parecendo uma freira também, mas com maior decência, porque o Evangelho vai incomodar ela. O homem que andava casado, ou não, mas parece que nasceu com um instinto sexual, parecendo um animal. Não pode viver uma mulher que se aflora em seus desejos e daqui a um tempo nem a mulher mais resolve. Daqui a pouco ele se envolve com outro homem. Eu já atendi gente assim. Pastor, o desejo sexual meu era tão grande que eu tinha relacionamento com uma mulher, com duas mulheres e homem, daqui a pouco estava envolvido com outro homem, porque Satanás faz isso. Quando o Evangelho entra na vida de um cara como esse, ele consegue se portar. Ele consegue acortar as coisas e ele não se torna um ser humano inútil, mas ele se torna um ser humano capaz de conviver com a pessoa e respeitar aquela pessoa, saber que a mulher de alguém é mulher de alguém, não é mulher dele, não é namorada dele. Ele consegue entender que o que é dele, o que não é, não é. O Evangelho, ele faz isso porque começa interiormente. O Evangelho, quando ele entra na vida de uma pessoa, a pessoa começa a comprar e começa a pagar o que deve. A pessoa começa a ter uma mudança das coisas externas, porque de fato houve uma transformação interior. O Evangelho ele é uma transformação muito poderosa. Porque quem está no Evangelho não vive na carne, vive do Espírito. E nós não passamos a ser devedores da carne, eu tenho que fazer o que a carne quer. Não, nós passamos a viver no Espírito e a dever as coisas do Espírito. Isso é o Evangelho. Estou lendo para você o que é o Evangelho, porque Deus me falou, falo para o povo o que é o Evangelho. Eles não estão sabendo o que é o Evangelho. As pessoas não estão sabendo o que é o Evangelho. O Senhor disse que eles não estão sabendo, não estão compreendendo o que é o Evangelho. O Evangelho, ele exige transformação, mas porque você recebeu primeiro. Pastor, você pode me perguntar agora.
E quando eu estou no Evangelho e não consigo fazer as coisas do Evangelho, aí são outras questões que eu preciso considerar. Porque primeiro eu tenho que entender se você ouviu o Evangelho verdadeiro, que é esse que eu estou pregando para você de acordo com a palavra de Deus. O que é o Evangelho verdadeiro? Deus cura, salva, Deus liberta, Deus expulsa o demônio, venha e você vai ser curado? Não, isso faz parte do Evangelho, mas não é o principal do Evangelho. Não é. Qual que é o princípio real do Evangelho? Você é pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para morrer, para dar a vida, para a salvação de todo aquele que nele crê, daquele que o invocar pela fé, pois pela fé sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é o Evangelho? Você é pecador, Deus tem um plano para resgatar a humanidade, enviando Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, não tem mais ninguém que pode te salvar. Não há outro nome nem no céu, nem debaixo do céu que pode ser invocado para salvação, a não ser Jesus Cristo. Seu Evangelho, você ouviu, foi isso. Você entendeu, foi isso. Porque se você não entendeu isso, é por isso que você não consegue viver dentro do Evangelho, porque você recebeu informações mescladas de verdade, de mentira. Entendeu? Então, pelo fato de você ter recebido informações enganosas, você não consegue viver aquilo que é verdadeiro. Porque quando fala que o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê, é poder de salvação para todo aquele que crê. Não está mentindo na palavra de Deus. Está falando uma verdade que nós precisamos ouvir, entender, saber. Pastor, eu preciso estar na igreja para viver o Evangelho? Sim, porque toda ovelha tem que ter um pastor, e Jesus Cristo não é o seu pastor sozinho. Ele deixou pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, diáconos, para trabalhar no reino aqui na terra. E se você não tem pastor, você faz aquilo que você julga ser necessário, e ovelha sem pastor é presa fácil para lobo. Porém, nem todo pastor que tem o nome de pastor é pastor de Deus. Porque tem pastor que é pastor de Deus, outro pastor é pastor do demônio, outro pastor é pastor da carne, o outro pastor é pastor para ele mesmo. Como que você vai diferenciar isso? Conhecendo a verdade. Você vai saber o que o pastor está ensinando, para onde que ele está te orientando. Então a sua compreensão nisso vai te ajudar a se posicionar melhor. Está compreendendo? A sua compreensão no Evangelho vai te ajudar a entender até qual ministério que você vai congregar. Se você está procurando a Deus para Ele solucionar os seus problemas, você não está errado em procurar Deus, porque Ele é Pai e vai te orientar. Mas se é só para isso, você está cometendo um grande erro. Porque o objetivo de Deus não é solucionar os seus problemas, é salvar a tua alma. E essa salvação ela é diária. Porque o Evangelho não é um ato de arrependimento único, o Evangelho é um ato de arrependimento cotidiano, diariamente, dia após dia. Porque todo dia que eu vivo, todo dia eu sou tentado a pecar. É por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso: Senhor, livra-me do mal. Jesus não pede o pão para o ano e para a vida inteira, é o pão nosso, porque todo dia que vive, ele tem uma necessidade. Então o Evangelho é um arrependimento diário, constante. Isso é o Evangelho. Você aprendeu o Evangelho assim? Porque eu sei que tem gente me assistindo 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos de igreja e não sabe o que é o Evangelho. Não sabe por que Jesus morreu numa cruz e por que ele foi ressuscitado. Só sabe que tem que fazer oração para receber milagre e fazer as suas preces para receber o que precisa. Não entende o que é o Evangelho e a alma está sendo inimiga de Deus. Foi por isso que o Senhor me disse para mim falar com a igreja o que é o Evangelho. Eu estou falando isso aqui para você que está assistindo na TV Centro Minas, 22.1 em 7 Lagoas e cidades circunvizinhas. Me assiste, me acompanha aí todo dia às 10 horas da noite, em nome de Jesus. Pelo Facebook Apolo Lopes ou Tempo da Salvação. Compartilha, manda mensagem. Pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Este é o Evangelho. Eu estou ensinando e comunicando você.
para você aprender que o meu objetivo aqui, querido, e eu vou chegar diante de Deus com graça, é saber que tudo que eu ensinei pela palavra de Deus, ensinei com o coração em paz. Não ensinei para enganar, para mentir, para prender você. Não ensinei para deixar você alienado daquilo que eu quero. Não ensinei para deixar você dependente da igreja Tempo da Salvação e depositando mais do que você pode na igreja para ajudar a igreja. Não, ainda que eu precise muito. O Senhor sabe que eu tenho vivido uma vida ensinando a verdade. E aquilo que Ele tiver de nos abençoar como ministério, Ele vai nos abençoar levantando pessoas que vai nos abençoar. Eu não troco o direito, o privilégio de falar a verdade como essa que eu estou falando para chamar você a entrar na Igreja Tempo da Salvação e encontrar ali aquilo que de fato Deus não me deu autoridade para dizer. Entendeu? Não posso. Então o Evangelho é essa transformação. Eu sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Tempo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz 639, no centro, do lado do Sacolão Centro, na rua do NPS. Temos nossos cultos toda sexta-feira, 7h30. 7h30 da noite aos cultos, ok? Todo domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. Eu estou sempre em todas as atividades da igreja, para a gente crescer, trabalhar, envolver. E você pode acompanhar os nossos trabalhos, se você está querendo conhecer mais a igreja, pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo, digita, escreve, envolve. Pelo Facebook, Apolo Lopes, entra lá. E nós estamos sempre, você de Sete Lagoas e região, aqui no canal TV Centro Minas 22.1 às 10 da noite e às 14 horas ajudando você. Porque você precisa entender o que é o Evangelho, precisa congregar, mas com mentira você vai ter dificuldade para caminhar. Tem dúvida do que eu estou falando? Você tem dúvida daquilo que eu te expliquei? Você tem dúvidas sobre o que é o Evangelho? Do pouquinho que eu te falei aqui, porque eu não consigo, né? Eu posso continuar expondo estas verdades para você. Mas ficou com dúvida, pode me ligar. Manda uma mensagem pelo WhatsApp, eu te respondo assim que puder e nós vamos caminhar junto. Pastor Mestre Apolo, meu telefone é 998-285400 para atender você. Orientação espiritual em qualquer área, segundo o que o Senhor me direcionar, vou estar conversando com você. Hoje o assunto é e foi o que é o Evangelho. O que é o Evangelho. Para você entender o que é o Evangelho e entender a sua situação diante de Deus e diante dos homens. Ok? Chegando já ao fim desse programa, eu quero dizer para você o seguinte. Você não é obrigado a nada. Não é obrigado, ok? Você não é obrigado a nada. Mas se você está me ouvindo, não sei quem é você, sei o que você faz, mas você está me ouvindo. E você deseja, porque você percebe que o que eu falo é verdade. E você sabe que aquilo que Deus te abençoou, é necessário que você abençoe a obra dele nesta terra. Você não é obrigado, você não tem que fazer. Mas você sente de bom grato pela fé, pela alegria. Você me ouve falar e você quer abençoar esse programa. Você pode abençoar esse programa, sim, financeiramente, ok? Agência 0154. Agência 0154. Operação 003. Conta 3839, dígito 6. Tempo da Salvação é uma conta da Caixa Econômica Federal. Você não precisa fazer se não quiser. Mas se você percebe que o que eu falo é verdade, você é grato a Deus pelas coisas que Ele já te deu capacidade de adquirir. Você quer fazer algo bom nesta terra, há uma oportunidade de você honrar este programa,
que leva até a sua casa e a outras quantas centenas de pessoas que eu não sei. Algo que é verdadeiro. Às vezes eu conheço pessoas que estão tristes porque não conseguem mais dizimar na igreja, a igreja perdeu o propósito. Não consegue mais ofertar porque a igreja desviou o foco. São só para os bens dos pastores, dos líderes. E você não sabe como mais contribuir segundo aquilo que Deus te deu condição. Então eu estou dizendo, nos assista, olhe o nosso trabalho pelo Face, pelo YouTube e nos abençoe se você desejar, ok? Eu vou repetir para deixar para você aqui bem claro. É uma conta da Caixa Econômica Federal, você vai contribuir pela fé, com alegria, segundo o que você propôs no seu coração, é o que a Bíblia ensina. Não é por contenda, por raiva ou por aparecimento. É segundo o que você propôs no seu coração, segundo a necessidade de cada um. Agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. Pode ser numa casa lotérica, pode ser aonde você achar mais próximo. É uma conta da Caixa Econômica Federal para você abençoar com dízimo, com oferta, segundo o que você desejar para manutenção da obra do reino, ok? Porque isso também tem a ver com o Evangelho. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, que as pessoas que acompanhavam Jesus e identificavam com o ministério, ofertava, contribuía, mantinha o ministério de Jesus com os seus bens, com as suas fazendas, ou seja, com os seus bens. Porque o ministério tem um gasto. Então, para mim vir aqui, eu tenho um gasto para o meu deslocamento, para o meu tempo de estar ensinando a você. Então você tem a oportunidade de estar abençoando. Amém? Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pelo privilégio de falar da tua palavra. Este homem e esta mulher que me assistiu, que está me assistindo, ouviu a respeito do que é o Evangelho, seja pela televisão, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, eu não sei. Eu sei que está assistindo, eu sei que estão acompanhando. Eu rogo ao Senhor para que o teu Espírito Santo agora possa de fato entrar nesta vida que confessa Jesus como o único suficiente Salvador da alma desta pessoa. Eu oro agora em nome de Jesus para que esta pessoa tenha graça, tenha força, tenha vigor. Eu oro para que esta pessoa tenha de fato inteligência, sabedoria espiritual. Eu oro agora para que essa pessoa cresça nas dimensões espiritual. Que o Senhor possa abençoar a casa, a família, que o Senhor possa abençoar sim o relacionamento, os filhos e os negócios, porque em primeiro lugar esta pessoa reconhece que só Jesus Cristo pode perdoar os pecados, só Jesus Cristo pode salvar o homem da sua condenação, do seu estado de pecado e miséria. Esta pessoa que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que a graça do Senhor seja sobre ela, seja sobre a casa, seja sobre a família e comece uma transformação no interior em nome de Jesus. Eu oro agora repreendendo todo o mal. Pai, eu repreendo o mal desta pessoa que antes estava com pacto com os demônios, terreiros, obras malignas, invocação de Satanás, livros satânicos dentro de casa. Que esta pessoa receba força para tirar tudo da sua casa, tudo que é consagrado ao maligno, tudo que é consagrado ao poder das trevas. Que essa pessoa tire tudo, cancele agora toda operação e comece a invocar Jesus para entrar dentro da casa e dentro do lar. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, centro de Sete Lagoas, Rua Doutor Pedro Luiz, 639, no centro. Culto sexta-feira, 7h30, domingo, 8h30 da manhã e domingo às 19 horas. Telefone de contato 99828-5400. Pode nos acompanhar pelo Face, Apolo Lopes, pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Deus te abençoe e te guarde, Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele, Deus te abençoe e te dê paz. Até a próxima programação, se Deus quiser.